Olá pessoal, bem-vindo a mais um treinamento do Sistema Autopet. Hoje a gente vai fazer o treinamento do ajuste de estoque. O meu nome é Ricardo Capovilla e eu vou apresentar para vocês o treinamento de hoje. O objetivo do treinamento é que você aprenda a fazer um ajuste na quantidade para eventuais correções no seu estoque. E o público-alvo são os responsáveis pela manutenção do estoque da empresa. A tela de ajuste de estoque fica no frente de caixa, é o ícone amarelo na área de trabalho de vocês. O meu já está aberto aqui, como vocês podem ver. E aí vocês vêm aqui no menu do lado esquerdo, ajuste de estoque. Certo? Vou apresentar para vocês essa tela. Então aqui eu tenho o tipo de ajuste, onde eu seleciono se eu vou dar uma entrada de produtos ou se eu vou fazer uma saída. Entrada seria para adicionar produtos no meu estoque e saída seria para tirar. Tabela de valor, eu vou selecionar a tabela que eu vou estar trabalhando, dependendo do motivo que eu vou fazer o ajuste. Tem esse campo código, onde eu vou estar digitando o código do produto. Se eu tiver leitor de código de base, eu posso estar bipando também. Ou eu posso clicar em F2 e entrar na tela de pesquisa de produtos pela descrição. Certo? Aqui ele vai mostrar a descrição do produto que eu selecionei ali e o valor do custo unitário. Esse campo aqui é onde vai aparecer a foto do produto, caso tenha foto no cadastro do produto. Esse outro campo aqui é a lista de itens, né? Então, conforme eu vou lançando itens no ajuste, ele vai listando os itens para mim, vai me dar o número do item, o código do produto, a descrição, a quantidade que eu vou fazer a entrada ou a saída do produto, o valor do custo total e o da venda. Aqui eu tenho o campo justificativa. Toda vez que eu vou fazer um ajuste de estoque, ele vai me pedir uma justificativa, né? Qual o motivo que eu estou fazendo esse ajuste, certo? Destino dos produtos. Dependendo do motivo do ajuste, eu vou ter que colocar um destino, caso seja uma devolução para um fornecedor, ou a própria loja, ou o cliente, né? Então, eu posso estar selecionando aqui o destino do produto, e caso seja um fornecedor ou um cliente, eu listo o nome dele aqui, certo? Eu já vou mostrar para vocês como que funciona. Ele sempre vai pedir um responsável, é um vendedor, no caso, certo? Eu sempre tenho que selecionar um responsável. Tem esse botão aqui que seria para cancelar o item, caso eu liste algum item errado ali, eu tenho como cancelar ele. O botão sair seria para cancelar o ajuste inteiro e o confirmar para realmente confirmar a operação. Certo? Bom, vamos fazer um ajuste agora. Então eu seleciono aqui se é uma entrada ou uma saída de produto. Vou fazer os dois exemplos, tá? Primeiro eu vou fazer uma saída. Então aqui eu seleciono minha tabela de custo. Digamos que seja algum produto que tenha quebrado no meu estoque. Tá? Então eu vou pôr aqui tabela de custo. Aqui ele vai pedir o código do produto. Eu posso estar colocando o código aqui, certo? Por exemplo, dou um Enter. Ele vai mostrar para mim. Ele apareceu a imagem, aqui está uma imagem fictícia. Mas se tivesse a foto do produto cadastrado lá, apareceria aqui. No caso, apareceu essa imagem que está selecionada no cadastro desse produto. O produto é um shampoo, tá? Como vocês podem ver aqui na lista de itens. Então ele ficou como item 1, o código do produto que eu digitei lá, a descrição, aqui a quantidade. Vocês podem ver que a coluna da quantidade está em branco aqui, que eu posso alterar essa quantidade, tá? O total de custo e o total de venda. Então aqui eu posso vir aqui e alterar essa quantidade para 2, por exemplo, certo? Então, por qual motivo que eu vou fazer esse ajuste de estoque, de saída de dois produtos, dois shampoos? Eu vou listar aqui que eles quebraram, certo? Quebraram. O cliente foi pegar um produto lá na prateleira e acabou caindo e quebrou. Ou o próprio funcionário foi pegar algum produto lá e quebrou, tá? Então, eu vou fazendo a justificativa aqui. Então, qual que é o destino do produto?
as opções que eu tenho, a própria loja, o cliente e o fornecedor. No caso aqui, eu vou colocar a própria loja, porque foi na loja mesmo que aconteceu, eu vou estar só ajustando o meu estoque mesmo. Então, no caso, quando é a própria loja, eu não preciso selecionar o cliente ou o fornecedor, tá? Mas eu preciso selecionar o responsável. Então, quem é o responsável? No caso aqui eu tenho 3 vendedores cadastrados, João, o Pedro ou a Joana. Eu vou selecionar a Joana, tá? Confirmo. Então, depois eu tenho como tirar um relatório dessa justificativa, eu vou estar mostrando para vocês. E aí, pelo responsável, eu consigo ir lá ver, é, por exemplo, eu tirei um relatório de ajuste, eu vi que tem esses produtos que quebraram e a responsável foi a Joana. Então, eu vou atrás da Joana, Joana, por que que esses produtos tá com essa justificativa, quebraram aqui, o que que aconteceu, certo? E vou confirmar essa operação. Então, o meu shampoo, vou entrar aqui na pesquisa só para vocês verem a quantidade que ele está no estoque, tá? Ó, então, o meu shampoo eu tenho 23 no estoque atual. Aqui eu vou fazer o ajuste de saída de 2. Depois eu vou entrar lá na pesquisa novamente para ver a quantidade que vai ficar. Então, confirmei a operação. Se eu quiser imprimir aqui, eu posso mostrar para vocês como que sairia o relatório. Então, aqui a justificativa é que quebraram. O responsável foi a Joana. Aqui os dados da loja, tá? O logotipo. Então, aqui é um comprovante de ajuste de saída, o dia que foi feito o lançamento, o horário, o código do produto, né, a lista, e o total aqui embaixo com o valor, certo? Então, posso mandar imprimir, no caso aqui eu só estou cancelando, confirmei o ajuste desse mês de saída desses dois produtos, dois shampoos. Então, eu posso entrar aqui, se eu for consultar o estoque lá, estava 23, agora está 21, certo? Eu já vou explicar um pouquinho mais dessa tela para vocês. Outra coisa, outra operação que eu posso fazer é um ajuste de entrada de estoque, certo? No caso de entrada, ele também é a tabela de custo, depende do motivo do ajuste. Vou selecionar o meu produto, certo? Apertei o F2 ali ao invés de digitar o código. Vou explicar um pouquinho dessa tela para vocês, apesar de que eu já entrei, mas vou explicar como é que funciona. Então aqui eu tenho o campo pesquisar, onde eu posso estar digitando o nome do produto. Por padrão ele vem para pesquisar pela descrição, certo? Eu posso alterar aqui esse campo de pesquisa. Então eu posso estar colocando pelo código de barras, pelo código interno, pelo código do fornecedor ou pelos pontos. No caso aqui eu vou deixar pela descrição mesmo. Posso até consultar o estoque de outras lojas. Então, se eu tiver uma loja 2, por exemplo, no caso aqui eu tenho, e eu quiser consultar o estoque dela, eu consigo, ó. Pesquisei as rações que eu tenho aqui cadastrado, certo? Aí, no caso, eu tenho essa ração coelho, no meu estoque aqui da loja 1 está zerado. Eu quero saber da loja 2, então no estoque da loja 2 eu tenho 15, certo? Eu consigo fazer isso desde que eu trabalhe com a comunicação de dados e a transferência de produtos entre lojas, tá? Loja 1 e loja 2. No caso, seria uma loja filial. Certo? Aqui eu tenho alguns outros botões. Mostrar detalhes. Tá? Esses detalhes aqui eu cadastro no cadastro de produto. Consultar pedido de clientes. No caso aqui seria para saber se eu já fiz o pedido desse produto, mas ainda não tenha chegado, que está aguardando, né, a entrega. Selecionar produto, que seria para selecionar o produto que eu vou fazer a movimentação. E o cancelar. Tá? Vou colocar aqui um ajuste na ração tartaruga, por exemplo. Então, selecionei minha ração tartaruga, o tipo da operação é uma entrada, certo? Vou fazer colocar aumentar a quantidade desses produtos, tá? Então, aqui eu posso colocar, alterar a quantidade, certo? Então, posso vir aqui
Eu quero dar entrada em 2 produtos. Digamos que eu fiz a contagem, coloquei lá os produtos e aí depois eu achei mais 2 que estava guardado em outro lugar lá. Então eu vou acertar somente a quantidade desses 2 que ficou faltando, tá? Então coloquei aqui o meu produto. Posso fazer um ajuste de outro produto, desde que seja o mesmo motivo eu posso, tá? Então aqui vou colocar mais um produto. Outra forma de colocar a quantidade, eu posso colocar aqui quando eu estou digitando o código, tá? Eu ponho quantidade, asterisco e o código do produto. Dou um Enter, certo? Ó, ele já entrou com a quantidade 3 aqui para mim, desse produto que eu coloquei, que eu listei ali, tá? Isso eu posso fazer desde que a justificativa seja a mesma. No caso que eu falei aqui, que eu achei que estava guardado em outro lugar, eu posso pôr aqui acerto de estoque, tá? Acerto de estoque. Posso colocar um outro produto aqui, certo? Digamos que esse produto que eu tenho colocado errado. Então, como que eu faço? Eu posso cancelar o item. Então, eu venho aqui cancelar item. Digito o número do item, no caso aqui é o item 3. Então, ponho 3, dou um Enter. Ele vai tirar esse produto da lista para mim, certo? No caso aqui, como a justificativa é acerto de estoque, a origem dos produtos é a própria loja, da onde veio esses produtos, né? Por que que eu estou fazendo esse acerto? Da onde veio que eu estou dando a entrada, então a própria loja. No caso, como é a própria loja, eu não preciso colocar o nome aqui, tá? Seleciono quem é o responsável, é o João, confirma, confirma a operação, não vou imprimir, vocês já viram como é que sai o relatório, sair, certo? Então, dei entrada nessa quantidade de produtos que eu listei aqui. Posso estar fazendo uma outra operação, tá? Vou sair dessa tela, entrar novamente. Ajuste de estoque, certo? Entrei na tela de ajuste. Qual é a operação que eu vou fazer? Vou fazer uma saída, certo? Qual que é a tabela? No caso aqui, se for algum produto para o fornecedor, para o cliente, eu posso estar selecionando a tabela aqui de vendas, tá? Mas no caso, eu vou fazer uma saída, devolução para o fornecedor. O produto veio com defeito, por exemplo, tá? Vou colocar aqui o produto. Se por acaso eu colocar um produto que não tenha sido cadastrado, ele me dá essa mensagem, tá? Colocar ou digitar o código errado. Vou subir aqui e pesquisar. Então, selecionei o meu produto, certo? A quantidade é um só. E aqui, no caso, é a justificativa que eu estou fazendo essa saída. Então, posso pôr aqui devolução, fornecedor. Ou posso pôr aqui produto com defeito. Comprei um cloro de líquido de 5 litros e veio pela metade, por exemplo, certo? Então coloco aqui, produto com defeito. Qual que é o destino do produto? Para onde eu vou mandar? Então é para o fornecedor. E aí aqui na frente eu coloco, seleciono quem é o fornecedor, certo? Aperto nesse botão 3 pontos, ele vai abrir a tela de pesquisa de fornecedor. Então eu tenho aqui nessa tela o campo pesquisar, onde eu vou estar pesquisando, no caso, pelo nome aqui, tá?
pelo nome do fornecedor, que está o nome fantasia. Eu posso alterar esse campo para código e para razão social. Tá? Então eu vou deixar pelo nome fantasia mesmo. Posso estar digitando aqui, certo? Ele já vai filtrando para mim. E eu vou selecionar esse fornecedor, Gienicos SA, certo? E vou selecionar quem é a pessoa que está fazendo essa operação, quem vai ser o responsável, o Pedro, confirma. Então, por que eu faço isso? Se eu tiver o módulo para gerar nota fiscal eletrônica, tá? Aí ele já vai, essa operação vai lá para o meu módulo da nota fiscal eletrônica. E eu consigo gerar a nota de devolução para o fornecedor. Vou confirmar, mostrar na tela aqui, certo? Ele sai com as informações, comprovante de ajuste de estoque de saída, lançamento e tal. Certo? Então fiz um ajuste de saída para o meu fornecedor. Posso fazer um ajuste de saída também, vou selecionar aqui, ajuste de saída, o que agora eu quero pôr. Então vamos lá, tipo de ajuste de saída. Vou selecionar a tabela 1, tá? Que seria a tabela de vendas. E o produto que eu vou selecionar, vou selecionar uma coleira de couro, certo? Qual que é a justificativa? Posso pôr aqui brinde. Digamos que eu tenha feito uma promoção e um cliente ganhou lá e a promoção era para ganhar uma coleira de couro, certo? Então eu coloco aqui brinde, porque eu estou pegando o produto da minha loja, está saindo sem custo para o meu cliente, certo? E aí eu seleciono aqui quem é o cliente. O destino do produto é o cliente, eu coloquei na justificativa e aqui vou selecionar o cliente que vai estar retirando esse produto, certo? Selecionei o meu cliente, seleciono quem é o responsável, é a Joana, e confirma aqui também, certo? Aqui no relatório, ele mostra sempre a justificativa e o responsável. Então, fiz um ajuste de saída para o meu cliente. Saída da loja e foi para o cliente. E aí eu consigo ver também os relatórios, né? Então, aqui, gerência, registro de movimentações, certo? Então, aqui eu consigo ver, no caso, ele já vem por padrão para pesquisar o mês inteiro, tá? Do dia 1 até o final, o último dia do mês. Então, aqui os ajustes que eu fiz. Teve um ajuste acerto de estoque no dia 5, e esses foram os de hoje, do dia 14 do 4, certo? Quebraram, né? Acerto de estoque, produto com defeito e o brinde. Então, o primeiro que quebrou foi a saída, 2 produtos. Depois teve um acerto de estoque de 5 produtos. Tá? Aqui é o total. Produto com defeito, saída 1. E o outro brinde, saída 1. Se eu quiser saber o que foi esse brinde aqui, então eu seleciono ele e clico em detalhes. Certo? Ele vai mostrar o produto que eu dei saída nesse dia aqui. Então, quantidade 1, preço unitário, preço de custo total, valor de venda e 20, certo? E o total da venda. Posso estar pesquisando pela descrição, no caso aqui a descrição é o ajuste. Por isso que é legal você ter um padrão de justificativa. É o ajuste não, é a justificativa. Então eu consigo fazer um padrão de colocar algumas justificativas padrões, né? Que no caso brinde, produto com defeito, acerto de estoque, tá? E aí eu consigo pesquisar. Deixa eu ver os acertos de estoque que eu tive
durante o mês. Então, coloco lá acerto. Ou então, deixa eu ver os brindes que eu entreguei durante o mês. Pesquisa, certo? Então, eu consigo pesquisar pela descrição. E no caso, até o produto com defeito, por exemplo, que eu devolvi para o meu fornecedor, eu posso vir aqui e imprimir o comprovante. Certo? Imprimir comprovante. Sim, posso selecionar se eu quero preço de custo ou preço de venda. No caso, como para o fornecedor, preço de custo. Confirma, mostrar na tela. Tá? Então, é o mesmo comprovante daquele que eu estava mostrando, que você pode imprimir na hora que finaliza o ajuste. Certo? Caso eu queira tirar aquele... Eu não quero imprimir lá a hora que finaliza o ajuste. Eu quero... porque eu não quero imprimir de todos. Então, eu venho e imprimo por aqui, só os que eu quero. Certo? Outro relatório que eu consigo verificar é em relatórios, ajuste de estoque. Então aqui eu tenho o período do ajuste, no caso eu vou deixar o mês inteiro. Vou deixar sem justificativa, que ele vai pegar todas. E o tipo da operação. Todas as operações, se eu quiser saber somente o que entrou ou somente o que saiu. Vou deixar todas, relatório, mostrar na tela. E aí eu tenho lá, no dia 5, aqui ele filtrou por data, tá? Então no dia 5, aí o que, que ele mostra aqui? O código do produto, a descrição, a justificativa que acerto do estoque, usuário. No caso aqui, tá sem senha, tá? Se eu estivesse trabalhando com senha, então ele pede o usuário e a senha para entrar na tela. Se o usuário não tiver acesso, ele não deixa fazer ajuste. Tá? No caso meu, como tô trabalhando sem, ele deixa como livre. Quem é o responsável? O vendedor que a gente seleciona lá, certo? No caso aqui foi o João. Então ele me mostra a quantidade, o valor de custo unitário e o total do produto. Isso foi no dia 5 e aqui no dia 14, então teve o shampoo que quebrou, certo? Então quantidade foi 2. No caso está menos 2 porque foi uma saída, tá? Tudo que foi saída ele coloca como menos. Então menos 2, valor de custo 8, certo? 2 com 8, 16, ou seja, teve menos 16 reais no meu de custo, tá? Então aqui o brinde foi 1, de custo para mim foi 5, então menos 5 reais preço de custo. Produto com defeito 1, custo unitário 5, menos 5, certo? E os acertos de estoque, que foi os produtos que foram achados lá no estoque, no outro lugar do estoque. Então, 3, esse está com valor de custo 1, então 3 reais. 2, quantidade 2, custo unitário 5, quantidade total 10, certo? Aí o total do dia, tá? Então, 1, porque saiu 4, tá? Aqui é o total de quantidade. Então, teve menos 4 e entrou 5. Então, o total ficou 1. O custo 24 de movimentação. E aqui no caso deu menos 13, porque o valor do que saiu é maior do que o valor do que entrou. Tá? Então, o total de movimentação no período, 3 produtos, aliás, 3 que ficaram positivos no estoque, tá? Quantidade, o custo unitário e a quantidade total que saiu em valores. Aliás, total não, é o que só, como tinha entrado 10 aqui, depois saiu menos 13, então ficou menos 3, ou seja, eu dei mais saídas do que entradas em valores,
certo? Nesse de ajuste de estoque. Sair. Posso pesquisar aqui também a justificativa. Eu quero saber somente os que foram de brinde, por exemplo. Então ponho o brinde no período, todas as operações, mostrar na tela. Então ele vai me mostrar somente o que foi de brinde, que foi a coleira de couro, e quem foi responsável foi a Joana, certo? Entregou 1 e o valor de custo foi 5, certo? Então eu consigo filtrar também pela justificativa aqui. Por isso que é legal colocar um padrão, né? Então tudo que for brinde ou os produtos que deram defeito, eu colocar um padrão. Então é isso o nosso treinamento de ajuste de estoque. Obrigado por vocês que assistiram esse vídeo e não deixe de participar dos nossos treinamentos e assistir os nossos vídeos de treinamento também. Obrigado e até mais.